esperado comentarista Edinho Silva. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Mais uma vez uma alegria muito grande estar aqui participando do Tribuna. A gente hoje está vivendo assim um dia que é impossível não pensar no 11 de setembro de 2002 e 12 anos depois a gente ainda sente os efeitos desse evento no mundo ao longo desses anos todos. Edinho, eu queria começar perguntando exatamente isso. A influência do 11 de setembro ao longo desses 12 anos, o que mudou no mundo? Olha, evidente que foi, do ponto de vista humanitário, uma tragédia. O que aconteceu no 11 de setembro, onde o mundo ficou perplexo diante de um fato onde não só vidas foram dizimadas, mas também veio à tona uma forma de reação, aquilo que todos nós questionamos, que é um pouco esse papel que os Estados Unidos cumpria no mundo e ainda cumpre, a forma como o terrorismo reagiu, chocando todos nós e, evidentemente, legitimando muitas ações que vieram depois e portanto, um ato violento que foi respondido com mais violência. E, na verdade, 2001, né? Citei 2002, mas, na verdade, 2001, por isso que 12 anos. A gente tem percebido também que o panorama não é muito diferente. A gente está vivendo agora dias de conflito, dias de apreensão em todas as partes do mundo. A espionagem americana também, nesse momento, tendo uma repercussão mundial ainda com intensidade. Só que no Brasil a gente teve já esse envolvimento mais direto com as questões da Dilma, da nossa presidente Dilma, ao mesmo tempo a Petrobras. A gente olha para tudo isso e diz assim, como é que o governo brasileiro vai lidar com essa questão? Porque acho que cada país vai lidar de uma forma diferente. Mas como é que o governo brasileiro vai lidar com a questão da espionagem americana? Olha, Dalcides, todas as forças democráticas do mundo esperavam que o pós-11 de setembro de 2001, muita coisa fosse repensada. E o que nós vimos, na verdade, e a sociedade americana, inclusive, cobrou muito, cobrou que os Estados Unidos tivesse, o governo norte-americano tivesse uma postura dura em relação àquilo que aconteceu no 11 de setembro. E o que nós estamos vendo, e todos nós esperávamos que a eleição do Obama, porque na verdade o Partido Republicano ele foi penalizado eleitoralmente por tudo aquilo que ele fez no Iraque e a forma como ele conduziu o que foi considerado por muitos numa aventura. E isso tem peso na história norte-americana, porque o Vietnã já foi considerado uma grande aventura, e que se sabia como se entrava na guerra do Vietnã e não se sabia como se saía da guerra do Vietnã. E o mesmo se deu em relação ao Iraque. Então, as forças democráticas esperavam que com a eleição do Obama, os Estados Unidos mudassem um pouco a sua concepção de política internacional. Infelizmente, o que nós estamos vendo é que não tem uma mudança qualitativa. Os americanos continuam, pelo menos o governo norte-americano, continua se achando nesse papel de polícia do mundo e nesse discurso antiterrorismo, o que nós estamos vendo é uma afronta à autonomia dos países, é uma afronta à concepção de nações, à autonomia de governos. O que foi feito no Brasil de espionagem em relação à presidenta Dilma, e nós vimos agora espionagem em relação à Petrobras, portanto, nada pode justificar que você tenha uma invasão de privacidade. Nem a presidenta Dilma, nem qualquer cidadão pode ter invasão de privacidade. E não pode ter o discurso antiterrorista legitimando isso. Agora, a Petrobras, claro que qualquer espionagem em relação à Petrobras tem interesse comercial. Claro. Não tem interesse em relação à espionagem. E nós vimos também isso se reproduzindo no México. Portanto, eu penso, Dalcides, que nós estamos vivendo uma situação muito perigosa
eu penso que o mundo está mudando, a geografia política mundial está sendo alterada, né? A crise econômica internacional mostrou, né, que as medidas tomadas, ou a não medidas tomadas pelo governo norte-americano levou à pior crise econômica pós-29 e talvez uma crise maior que a de 29. O mundo hoje paga o preço por um modelo de desenvolvimento da economia norte-americana. Penso que é momento dos Estados Unidos para eles repensar o seu papel, né, enquanto um país que pode liderar para o bem ou para o mal o mundo. E o que eles estão demonstrando, mais uma vez, é o desrespeito às relações internacionais, é o desrespeito à autonomia dos países e de novo, colocando interesses econômicos acima dos interesses das nações. A gente foi à Universidade de São Paulo, à USP, para ouvir alguns alunos de cursos como Relações Internacionais e futuros diplomatas e o que eles pensam sobre a espionagem americana. Vamos acompanhar. Não é muito certo, mas eu particularmente acredito que seja, sim, motivos econômicos, até por conta da tecnologia do pré-sal. É uma tecnologia nova e eu não sei até onde os Estados Unidos dominam essa tecnologia. Pelo nome da Petrobras, que é uma empresa que está se destacando aí no cenário mundial, e também pelo a própria posição do Brasil. Espionagem é uma coisa que sempre existiu. Espionagem de guerra, isso é uma coisa comum há séculos. Mas agora a questão talvez seja a proporção disso, porque talvez você passou de fatos isolados, fatos pontuais, para uma situação em que você montou toda uma rede. Daí você discutir se moralmente isso é correto ou não, daí é outra questão. Que o mundo mudou depois de 11 de setembro e assim as regras têm que mudar. Seria, dentro desse contexto natural, fazer espionagem dizendo que as regras antigas não se aplicam mais. Então, é um atentado à soberania brasileira. Os Estados Unidos deveriam se valer de outras formas para conseguir essas informações ou mesmo para obter tecnologia. Que é um atentado à soberania brasileira também não se tem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu fico vendo, por exemplo, que a postura americana me parece que é sempre de se manter num certo patamar, como se estivesse tudo certo na concepção deles. Eles se colocam, infelizmente, eu repito, é uma pena porque todos esperavam outra postura do governo Obama. O primeiro negro a se eleger presidente dos Estados Unidos é um marco histórico, né? E todos esperavam que esse negro, né, de família africana, né, de pai africano, que conviveu com a África, com a pobreza, com a miséria, com a discriminação, pudesse ter uma outra postura no exercício do poder. Infelizmente, nesse sentido, o Obama é uma decepção para todos nós que esperávamos, né, que ele pudesse inovar no exercício do poder, uma decepção para o mundo, porque mais uma vez ele reproduz a lógica de que os Estados Unidos é a polícia do mundo. Eles estão acima do bem, do mal, das instituições. Se nós temos problemas que precisam ser investigados, você tem a ONU. A ONU foi criada para isso. Os Estados Unidos não têm o direito de espionar qualquer país que seja, de invadir a privacidade de qualquer governante que seja, e muito menos quebrar sigilo de uma empresa. Portanto, isso não se justifica com o discurso, como eu já disse, antiterrorista. Claro. É o governo norte-americano cumprindo o papel que certamente vai beneficiar outras empresas concorrentes da Petrobras, que é a quarta empresa de extração de petróleo do mundo. Ontem à noite eu estava acompanhando detalhadamente, assim, com muita atenção, o discurso do Obama. E eu percebi assim, uma tentativa de se mostrar forte, mas ao mesmo tempo tentando passar uma imagem de conciliação, uma imagem de que vamos dar assim, espaço para negociação. Quem sabe sim a Rússia possa fazer essa negociação de uma forma pacífica. E uma postura
que, na verdade, eu acho que reflete uma certa fraqueza do próprio presidente Obama, porque, no meu modo de entender, ele ficou sozinho. Tentou ir para a guerra, mas não teve um Congresso dando suporte. Ao mesmo tempo, percebeu que a população americana não está do lado dele, no sentido de ir para a guerra. Mais de 60% contrários a qualquer ataque. A sociedade norte-americana está traumatizada ainda com a guerra do Iraque. Foi uma aventura, né, também utilizando o argumento de que o Iraque tinha armas químicas, né? Na verdade, ali tinha um acerto de contas, né, do presidente George Bush, né, inclusive acerto de contas do passado, de questões muito mais, né, para tentar honrar, né, a guerra que o seu pai também, na década de 90, se aventurou a fazer contra o Iraque, que foi um desastre. Enfim, várias questões, né, que do ponto de vista subjetivo se explica a postura do Bush tão radical em relação ao enfrentamento ao Iraque, e que causou um trauma na sociedade norte-americana, porque vidas foram ceifadas, soldados foram mortos, recursos foram gastos, e o Obama e os democratas, inclusive, quando construíram a candidatura do Obama, construíram uma candidatura negando esse tipo de prática e negando essa ação militar, e agora o mesmo Obama tenta reproduzir com o mesmo discurso a legitimidade de uma possível ocupação da Síria. Felizmente, a sociedade norte-americana se posicionou, é ano pré-eleitoral nos Estados Unidos, portanto, é um processo de construção eleitoral, portanto, seria uma aventura que certamente até as eleições você não daria cabo dessa aventura e poderia efetivamente ser um desastre, né? Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que a postura da sociedade norte-americana, a postura da Rússia, que tem poder de veto no Conselho de Segurança na ONU, foram posições determinantes para que o governo Obama pudesse repensar o seu posicionamento, né? E, evidentemente, no meu entender, para o bem do mundo, nós não presenciamos mais uma guerra, e uma guerra, no meu entender, num momento grave, porque a economia mundial ainda está instável, e certamente essa guerra geraria mais instabilidade, não só instabilidade política, mas também instabilidade econômica. E uma tentativa do presidente Obama de uma saída com uma certa dignidade, né? Adotando o discurso que a Rússia construiu, né, do governo sírio entregar as armas químicas, e a partir daí ter um controle internacional sobre a utilização de qualquer armamento sírio, portanto uma saída democrática, que eu penso deveria ter sido a postura desde o início. E repito aqui algo que é grave: ou a ONU é fortalecida enquanto instrumento de superação de conflitos, ou a ONU se torna o espaço de superação de conflitos por meio do diálogo e da diplomacia, ou nós vamos reproduzir a cada crise internacional, nós vamos procurar legitimar uma guerra ou uma intervenção militar. Quero agradecer a presença do Edinho Silva, que é nosso comentarista de cidadania, sociólogo, e que hoje não deu tempo de fazer as perguntas que chegam dos telespectadores. Deixamos para nosso próximo encontro quarta-feira. Eu que agradeço, um grande abraço.